Em uma das minhas experiências aqui no Japão, eu ouvi de um indonésio que basicamente a maioria dos indonésios segue a religião dos muçulmanos. E nós, conversando sobre essa religião, ele me disse que durante ali o ensino médio, o ensino fundamental, ele teve um amigo que era ou é cristão, e esse amigo falava muito de uma liberdade, né? Coisas que ele podia fazer e muitas coisas do cotidiano que nós fazemos e eles não podiam fazer. E por um tempo, naquela época, ele pensou em se tornar um cristão também por influência desse amigo. Mas depois ele voltou atrás e falou que não era aquilo que ele queria mesmo. E permanece até hoje nessa religião dele. E quando ele me falou isso, eu parei para pensar, mas gente, será que eles acham então que nós vivemos num mundo livre assim, que não tem regras, não tem nada, cada um faz o que quiser? E aí eu falei, isso é liberdade, cada um faz o que quiser. Na hora eu até tentei explicar isso, mas com um japonês que não tinha tanta habilidade, ainda não consigo passar essa ideia, sabe? Porque um japonês do cotidiano é muito diferente da gente falar um japonês que fale sobre a palavra do Senhor. Então ainda me exige mais estudo, sabe? Mas pensando sobre essa liberdade, o que é essa liberdade? E pesquisando sobre esse assunto, eu descobri uma frase do Luciano Subirá que diz que ser liberto por Cristo não é ser liberto de Cristo. É muito importante nós entendermos isso. Que Deus, Ele nos oferece uma liberdade sim, mas Ele espera da nossa parte o uso dessa liberdade de forma responsável. Você lembra ali do filme Procurando Nemo, que o pai do Nemo aprisionava tanto ao Nemo e ele não tinha essa liberdade? Mas no final ele acaba entendendo que prender o Nemo do mundo é ele não viver. Então ele dá essa liberdade ao Nemo, mas ele espera que o Nemo utilize essa liberdade com responsabilidade. É isso que muitos pais querem dos filhos. E não é diferente a nossa relação com Deus. O Senhor, Ele nos livra das nossas vontades. Ele nos livra de estarmos presos aos nossos pecados, que nos leva cada vez mais para baixo, para sermos condenados, para sermos aprisionados e para não conseguirmos seguir ao Senhor. A grande questão é que nos tornamos livres desse pecado, dessa escravidão, para nos tornarmos escravos de Deus. Olha que contraditório, né? Em Romanos 6, a partir do versículo 15, diz que: o que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a uma pessoa para ser escravos delas, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim, sendo vocês, podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Então vocês entendem que a partir do momento
que nós nos entregamos a Deus, nós estamos libertos dos nossos pecados. Nós temos a graça de Deus que nos perdoa, que é misericordioso, mas agora nós estamos em adoração a um outro Deus. Há um Deus de verdade, há um Deus que traz essa liberdade do pecado, mas que nos chama para seguir o caminho dele. É um Deus que nos liberta das nossas próprias vontades. O mundo tem pregado hoje a autonomia. Você fazer o que você quer, você poder ser o que você quer, fazer o que você bem quiser, a hora que você quiser. Mas fazer isso é se tornar escravo das suas vontades. E isso não é liberdade. Isso é você se aprisionar em um lugar e se fechar para o mundo, sendo que o Senhor nos ensina a amar a Ele acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Como nós vamos amar ao próximo se nós nos fechamos para Ele, se nós buscamos tanto essa autonomia de nos cercarmos e botarmos primeiro o nosso eu, os nossos desejos, as nossas vontades acima de tudo, e talvez depois a gente pense no próximo. Como seguir esse mandamento do Senhor sem ser liberto das nossas próprias vontades. Há outro mandamento também, deixamos de obedecer quando fazemos isso, quando seguimos essa autonomia. É melhor dar do que receber, mas preferimos receber, colocar em primeiro aquilo. Eu vou a um lugar, eu quero receber. Eu vou no meu trabalho, eu quero receber. Eu quero a mim primeiro e depois eu penso no outro. Como vamos dar? Como vamos praticar? O melhor é dar do que receber? Como vamos ser livres da nossa vontade para servir sem nos tornarmos livres de nós mesmos? É essa liberdade que o Senhor prega. É essa liberdade que Jesus dá. O pecado nos torna incapacitados de obedecer ao Senhor e ficamos presos naquilo. Mas isso não significa que nós temos a liberdade de vivermos como quisermos. O Senhor também espera de nós uma obediência. Eu vejo essa liberdade, essa autonomia que as pessoas buscando primeiro as suas vontades, tornando elas cada vez mais egoístas, sabe? E esse egoísmo, sabe o que ele gera? Pessoas que querem que as suas vontades sejam obedecidas acima de tudo e de todos. Hoje, nós temos um ranking do site Portas Abertas, que não é só um site, mas que é uma organização cristã que atua hoje em mais de 60 países apoiando os cristãos perseguidos por causa da fé em Jesus. E esse ranking, ele mostra, nesse site, uma lista mundial de perseguição, e ele é bem atual, inclusive de 2024. Nele você conhece os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos por causa da fé em Jesus. E no primeiro lugar dessa lista está a Coreia do Norte, a Somália, depois vem a Líbia, Eritreia e vem o Iêmen, Nigéria e por aí vai. Esses são, um dos piores, que tem uma perseguição extrema. E sabe o que isso virou, sabe? Por que a gente chegou ao ponto de ter uma lista assim? Pessoas que estão buscando a sua autonomia e o resultado disso é o egoísmo. É as minhas vontades acima de tudo, então você não pode fazer o que você quiser. Sabe qual é a nossa diferença? A diferença é que nós precisamos praticar e que muitos também não praticam, mas eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje nós mudaremos essa postura. É a gente, dar mais, amar mais. Amar ao ponto de não perseguir ao meu inimigo.
Amar ao ponto de querer abraçá-lo, de querer cuidá-lo, de querer que ele sinta esse amor que vem de Jesus, esse amor que vem de Deus, esse amor que é ser cuidado pelo Senhor. Amar ao ponto de não perseguir, de não escravizar essas pessoas, amar ao ponto de não agredir sexualmente essas pessoas porque elas seguem uma religião que é diferente da minha. Essa liberdade que o Evangelho prega é uma liberdade que ninguém tem. O Senhor, Ele traz essa liberdade das nossas vontades. Então que a partir de hoje nós pratiquemos isso, sabe? Se você não pratica isso, se vocês têm estado aprisionado às suas liberdades, eu declaro que a partir de hoje nós seremos livres dessa liberdade. Eu te convido a ser capaz de acordar todos os dias e pedir ao Senhor que te livre das suas vontades, sabe? Que você saia da sua casa, chegue no seu trabalho ou na escola, onde quer que você vá, e você espere dar do que receber, porque você possui essa liberdade que vem do Senhor. Que as pessoas elas vão colher isso de você, sabe? Que as pessoas elas vão sentir o que é a liberdade que Jesus Cristo, que a graça de Deus nos deu. É esse amor que é capaz de transformar corações. É esse amor, é essa liberdade que é capaz de desaprisionar corações. Isso é muito lindo. Reflita sobre isso, medite sobre essa palavra e seja abençoado pela palavra do Senhor. Amém. Fique na paz.